Oi, bem-vindo de volta para essa que é a terceira aula do curso Van Gogh, a pintura do deslumbramento. Eu queria começar, na verdade, fazendo como eu fiz na aula passada, recapitulando o que a gente viu da última vez, só para refrescar um pouco a memória. Nós começamos vendo o que foi o primeiro emprego artístico, entre aspas, no caso, né, do Van Gogh, quando ele vai trabalhar como balconista numa galeria de arte chamada Goupil e que ficava em Haia. Esse emprego pode parecer bastante banal, mas ele vai ter uma importância considerável para o Vincent, porque é ali que ele tem a chance de se deparar com um universo de imagens muito vasto e muito diversificado. Em seguida, nós vimos que o Vincent é transferido para uma outra filial dessa companhia, que ficava em Londres. Essa mudança também vai ter um impacto significativo na trajetória dele, porque o Vincent se muda de uma cidade que, para a época, tinha ali um tamanho médio, a Haia tinha cerca de 90 mil habitantes na época, e ele vai para uma outra cidade que não só era uma metrópole, mas era a maior metrópole do mundo. Londres tinha cerca de 4 milhões e meio de habitantes, então dá para imaginar o choque de realidade que ele enfrentou com essa mudança. E ali ele vai continuar esse processo de formação artística, de formação estética, de repertório, de conhecer mais as imagens e as obras de arte. Nós vimos que ele chega até a visitar a National Gallery, um museu importantíssimo, era importante naquela época e continua sendo até os dias de hoje. E ali ele tem a chance de ver uma coleção bastante valiosa, tanto financeiramente, mas principalmente em termos de qualidade. Só que um ponto que eu fiz questão de enfatizar, e isso foi o que compôs a segunda parte da aula, é que a sensibilidade estética do Vincent não é moldada só pela pintura ou até só pelas artes visuais como um todo. E isso porque a literatura vai ter um peso enorme no desenvolvimento dele, tanto como artista quanto como ser humano mesmo, no sentido mais amplo e mais profundo da palavra. Então, essa fase em Londres vai ser marcada por um contato muito íntimo com o universo artístico, tanto o universo das imagens quanto o universo das palavras. E apesar das dificuldades que ele vai encontrar ali, principalmente financeiras, o Vincent tem momentos de felicidade em Londres, mas como tudo na vida, essa felicidade dura pouco, porque cerca de 2 anos depois ele vai ser transferido de novo, dessa vez para a matriz da Goupil que ficava em Paris. No século XIX, Paris não é uma cidade tão grande quanto Londres, também não é uma cidade tão rica quanto Londres, mas ela tem um diferencial que é só dela, porque ela ocupa uma posição incontestável, que é de capital artística do continente europeu no século XIX. E no campo das artes plásticas, existia um evento que era completamente central para o calendário cultural da cidade, que é o Salão de Belas Artes. É um evento anual que surge ainda no século XVII, a primeira edição é de 1667, e que era realizado no Louvre, mas que a partir de 1855 passa a ser realizado nesse novo edifício que a gente está vendo, que é o Palácio da Indústria. E no interior desse espaço ficavam expostas, durante alguns meses, milhares de obras de artistas contemporâneos, não só da França, mas do mundo inteiro, e isso possibilitava para os visitantes um contato com a arte de vários países, ao mesmo tempo que também possibilitava que eles se atualizassem em relação às tendências de estilo que estavam em voga naquele momento. Nessa ilustração que a gente está vendo, eu acho que um dos detalhes que mais chama a atenção é o jeito que as pinturas estão colocadas, né? Elas estão completamente empilhadas umas em cima das outras e, na verdade, era exatamente assim que acontecia. Elas realmente ficavam amontoadas desse jeito, cobrindo a parede inteira. É óbvio que existiam posições mais favoráveis e menos favoráveis para uma pintura ser vista. Esse fato era de conhecimento público, tanto que aqui a gente está vendo uma charge que lida com essa questão de uma maneira que eu achei muito interessante. A gente está vendo um pintor que teve azar na colocação do quadro dele e ele instala um telescópio para os visitantes poderem ver o trabalho que ele pintou. E embaixo está escrito: um pintor mal colocado monta um telescópio e mostra sua pintura por 2 centavos que ele próprio paga. Agora, ainda que o salão contasse com um número muito vasto de trabalhos, por exemplo, o salão de 1875, que é o ano que o Vincent chega em Paris, contou com um total de 3.862 obras, e isso incluía pinturas, desenhos, gravuras, esculturas, monumentos públicos, mas apesar dessa profusão, em termos de estilo, existia uma padronização que era bem escancarada.
Então, apesar das variações do tema, não existia no campo da forma uma diferença muito profunda. E essa homogeneidade estética se devia ao fato de que a produção artística, não só na França, mas, na verdade, na Europa inteira, estava submetida a um controle institucional muito rígido que ficava a cargo de uma instituição terrível para muitos artistas, que era a academia. Praticamente todos os países da Europa Ocidental tinham esse tipo de entidade. Normalmente ela ficava nas capitais. Então existe a Academia de Belas Artes em Lisboa, em Madrid, em Londres, em Bruxelas, em Roma, em Viena, que é essa que a gente está vendo. Esse modelo vai ser exportado, na verdade vai ser imposto, né, com a colonização. Então no Brasil também existia a Academia de Belas Artes, mas aquela que se tornou mais célebre foi a Academia Francesa, sediada em Paris. Só que lá foi um pouco diferente, porque essa organização, na verdade, era um braço de uma instituição ainda mais abrangente, mais poderosa, que era o Institut de France, que regulou praticamente toda a produção intelectual francesa. Qual que era a função dos acadêmicos? O papel que eles desempenhavam era o mais amplo e o mais autoritário possível. Cabia a eles basicamente definir qual ia ser o rumo da produção artística no país. E um primeiro modo mais concreto, como eles exerciam essa autoridade, era através da Escola de Belas Artes. Os professores dessa escola eram os próprios membros da academia, e as aulas que eles ministravam não têm praticamente nada a ver com o que a gente hoje pensa das aulas de arte, porque aqueles professores não buscavam desenvolver criatividade, originalidade, visão pessoal dos alunos. Na verdade, era o contrário. As lições eram ocasiões para o professor transmitir o que era uma doutrina, de fato, sobre a arte. Então, ele definia para os alunos o que era uma obra artística, quais os gêneros aceitos, quais os critérios de qualidade absolutos, quais os conhecimentos que o estudante tinha que possuir. Então, por exemplo, ele tinha que ter um domínio muito considerável da anatomia humana, então ele estudar isso enquanto ele estivesse na escola, e é o que a gente está vendo aqui nessa pintura. Mas só para abrir um parênteses aqui bem rapidinho, esse quadro em específico ele é um caso curioso, porque o professor retratado não era um artista, como costumava ser a regra, ele na verdade era um cientista médico, que se chamava Matias Duval, parece até que ele era importante na época, e ele dava aulas na Escola de Belas Artes de Anatomia. Como a gente está vendo aqui, ele usava modelos vivos para explicar o funcionamento do corpo, mas ele também usava partes do esqueleto, como a gente vê nesse detalhe aqui, e eu achei engraçado porque no fundo tem até o esqueleto de um passarinho que deve ter servido para um modelo de alguma aula de paisagem ou alguma coisa assim. Todo o conjunto desses conhecimentos que o aluno aprendia, desde os mais abstratos e mais filosóficos até os mais práticos e científicos, como que a gente vê aqui, constituiu uma doutrina artística, um sistema mesmo de pensamento que recebeu o nome de academicismo. Bom, além do ensino, uma segunda forma de controle que era exercido pela academia se encontrava no júri do salão. Então, para que uma pintura de um artista fizesse parte da exposição, ele tinha que submeter seu trabalho para um conjunto de jurados, que eram, assim como os professores da escola, membros da academia. O que nós estamos vendo aqui nessa tela é uma das sessões de votação, só que no caso dessa pintura eles podem estar votando tanto quais quadros vão ser aceitos, quanto quais vão ser premiados. Eu encontrei interpretações nesses dois sentidos. E eu sei que pode parecer mentira, mas eles realmente votavam desse jeito, levantando um guarda-chuva. Não é uma invenção do pintor para deixar mais dramático, alguma coisa assim. E esse sistema, na verdade, durou muito tempo. Aqui a gente está vendo uma foto de quase 20 anos depois, e eles votam da mesma maneira. E outro detalhe que é importante aqui perceber é que todos os jurados são homens. A primeira vez que uma mulher foi eleita para o júri francês foi em 1898, 231 anos depois do primeiro salão. E em relação a essa questão, tem um quadro muito curioso que é do mesmo ano da pintura anterior e que se chama Um Júri. É uma tela bem pouco conhecida, na verdade só se conhece ela através de reproduções, porque ninguém sabe onde esse quadro está, então é por isso que a imagem está em preto e branco, mas é uma obra muito valiosa porque ela dialoga e se contrapõe à pintura do júri masculino de formas que revelam muito da sociedade da época. Então, enquanto os jurados homens estão expressando o seu gosto no espaço público, de maneira ativa, tumultuada, quase agressiva,
No caso das mulheres, elas estão exercendo o próprio gosto no âmbito privado, de uma maneira silenciosa, quase passiva. E um outro ponto muito importante é que elas não estão apreciando as obras em si, elas estão olhando reproduções, dá para ver no colo delas um álbum de gravuras, e isso conecta com a primeira aula que a gente teve, e a questão da industrialização do processo de reprodução de imagens. Então, o contato que essas duas mulheres estão tendo com a arte é um contato indireto, enquanto que os homens têm um contato frente a frente com a obra original. Dito isso, esse par de quadros eu acho que deixa muito nítidas as diferenças entre os gêneros nessa época em relação ao mundo da arte e também ilustra com muita clareza a questão da dificuldade do acesso ao âmbito público pelas mulheres. Agora, o que provavelmente vai te surpreender é que isso não quer dizer que elas não participavam do salão. As mulheres artistas eram aceitas, e não só isso, existiam mulheres que eram críticas de arte, existiam até mulheres que eram historiadoras da arte, quando a história da arte ainda era um campo que estava se consolidando nesse período, mas o que acontece é que elas estavam submetidas a uma discriminação constante por parte do sistema artístico como um todo. Um exemplo disso é que as artistas mulheres eram premiadas, isso não era proibido, só que de uma maneira desproporcional. Para se ter uma ideia, em 1880 foram aceitas no total 1.081 mulheres no salão, mas nesse mesmo ano uma ativista chamada Jean Alesson, que era redatora-chefe de um jornal que se chamava Gazeta das Mulheres, publicou um artigo onde ela faz um levantamento dos 5 salões precedentes e descobre que entre cada 100 artistas participantes, 19 eram mulheres, mas de cada 100 prêmios que eram entregues, só 5 iam para elas. Então essa desigualdade é um aspecto que molda o mundo artístico do período e que vai permanecer ainda durante muito tempo. Tanto a aceitação quanto a premiação no salão dependia, na maioria esmagadora dos casos, que o artista ou a artista obedecessem às regras do chamado estilo acadêmico. Essa exigência era extremamente cruel com aquela minoria de artistas, pintores principalmente, que realizavam os seus trabalhos fora desse padrão, porque o salão era praticamente a única via de acesso do artista com o público. O sistema de galerias privadas que existe hoje em dia ainda era bem incipiente mesmo em Paris. Então, ser rejeitado pelo júri era praticamente uma pena de ostracismo. Tem inclusive um crítico de arte da época, que se chama Adolphe Tabarant, que escreve esse livro aqui, publicado póstumamente, e que se chama A Vida Artística nos Tempos de Baudelaire, e o que ele faz aqui é recontar como era o mundo da arte parisiense desde os anos de 1840. E tem uma frase dele nessa obra que eu acho que resume assim com perfeição esse ponto que a gente está tratando. Ele fala: tudo gira em torno deste salão, a satisfação do orgulho, da reputação, da fama, da fortuna e a garantia do pão de cada dia. Agora, se a participação dependia de uma adequação ao academicismo, pelo menos como regra geral, surge a questão de como que era então concretamente uma obra acadêmica, quais características que esse tipo de obra tinha que ter e, principalmente, considerando a proposta do curso, o que o Vincent achou desse tipo de trabalho quando ele visitou o salão pela primeira vez, porque ele vai visitar esse evento. Então essas vão ser as questões que nós vamos tratar no próximo encontro e eu te espero lá. Até a próxima!